Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido amigo Alexandre Garzelli, ele que é também autor da editora Madras, ele que participa de várias escolas iniciáticas e realmente tem sido muito bom tê-lo aqui às segundas-feiras. Hoje ele vai falar sobre o imperador dos fatos, o império dos fatos. Então vamos aguardar aqui o querido Alexandre entrar para que a gente possa estar conversando. Shana Tová para todos vocês, um feliz ano novo, com muita luz, saúde, bênçãos, paz, prosperidade, harmonia, equilíbrio e que nós possamos aí cumprir nossas missões individuais e planetárias, né? Com muito discernimento, com muita consciência, com muita harmonia, com muita força, com muita paz interna, não é mesmo, família Pax? Estamos em momentos muito fortes. Amanhã convido a todos a estarem aqui comigo, eu converso com a querida Deise Bueno às 5 da tarde, ela vai estar fazendo a gratidão ao bem-amado Arcanjo Miguel. Todas as noites até 21 de setembro, às 21 horas e 21 minutos, a Deise está fazendo as orações de limpeza e purificação do bem-amado Arcanjo Miguel lá no Instagram dela, Deise Bueno. Quem quiser acompanha. Vem amanhã aqui para a live para saber mais informações, tá bom? Vamos aguardar o Alexandre entrar para que a gente possa estar conversando nessa segunda-feira. Ano novo, momento novo de mudanças conscientes, renovação, equilíbrio, abundância, plenitude, todas as forças de luz aí que estão à nossa disposição. E o Alexandre está ministrando um curso sobre anjos. Ontem foi a primeira aula teórica, as próximas são aulas práticas para você entrar em contato com o seu anjo da guarda. Ainda dá para entrar se você quiser. Nós oferecemos a primeira aula, vai gravado para você. A inscrição do curso do Alexandre é R$ 200, são todos os domingos das 18 às 20 horas no Zoom, tá bom? Então ele tá fazendo um curso que tem um grupo bem legal, tá bárbaro, realmente o pessoal tá amando e eu desejo que vocês que sentirem o chamado estejam lá, né, para participarem desta irradiação, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver aqui, o Alexandre não entrou lá. Deixa eu dar um recadinho aqui. Ale, hello, estamos ao vivo, são 5 horas e 2 minutos. Falta você só para o nosso bate-papo aqui no Instagram. Eu já estou no ar. Então vamos aguardar. Ele mais cedo me mandou a foto do Imperador, que é o arcano que ele vai estar falando hoje, para que a gente possa estar aí acompanhando. Sabe que a internet aqui tá uma coisa, né? Acho que em todos os lugares, né, família Pax? Conforme eu comentei hoje à tarde na hora da live, a, as explosões solares que estavam lá, que aconteceram no dia 26 de... No dia 26 de... Peraí, ô Alexandre, você tem que me mandar alguma coisa aqui, eu não vejo você para te chamar. Ele está esperando eu chamá-lo. 26 de agosto aconteceu explosões solares e as explosões solares estão chegando na Terra hoje, né? Ale, você não tá aqui no meu... Alexandre, você não tá aqui no meu Instagram. Dá para você se colocar lá, please? Thanks. Ah, ok, agora. Obrigada. Agora, vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzelli para que a gente possa estar conversando sobre o Imperador, o Cheguei. arcano do... Tudo bem? Cheguei. Tudo bem. A internet aqui tá estranha. Chega para cá que agora sumiu lá a Peraí, sua cruz. vamos chegar para cá, vamos Sumiu. arrumar, tranquilo. Vai lá. Agora me diz, para cima, para baixo, Mais para baixo, você tem que sobe o celular. sobe o celular. Vamos subir. Sobe. Aí, mais um pouco. Aí, ok, perfeito. Olá, Maravilha. Carmen e família Pax Universal. Deu 5 horas, 5:01, 5:02. Aí eu falava assim, que interessante, porque sempre mostra que a Carmen está ao vivo e não chegava para mim. Aí a gente se comunica por É, WhatsApp e sempre dá certo. O que importa é que sempre dá certo. é Muito verdade. É que aqui tá tudo estranho, viu? A internet aqui no bairro tá complicada faz um mês já, que o sinal às sim. vezes falha, principalmente nessa hora. E hoje, conforme eu estava falando, 26 de agosto teve uma mega explosão solar que está chegando na Terra hoje, na parte da tarde. Certo. E antes que ia dar problema, ia dar pane na Ásia e nos Estados Unidos. Tomara a Deus que não dê, né, pane. E ainda a NASA ainda escreveu no artigo
Da mesma forma que a humanidade não estava preparada para lidar com uma pandemia desse tipo que a gente está lidando desde o final de 2019, será que nós temos condições de lidar com esse caos nos sistemas de internet? Porque hoje todo mundo usa a internet para tudo. Fora o pessoal que fica mandando aqueles satélites em volta da Terra e tem maior lixo espacial e ninguém tirou dela, certo? Então fica tudo orbitando, está uma confusão a nível de ondas vibracionais. O Sol está explodindo, como sempre explodiu, pelo desequilíbrio que a humanidade está causando, não só dentro da Terra, mas fora, está interferindo nas ondas, né? Então, tomara Deus que fique tudo bem. E aí eles dizem que em 2024 é que vai ser uma pane forte se a humanidade não organizar a forma das redes sociais estarem conversando ou estarem organizadas, equilibradas, harmoniosas. Bom, é isso. Vamos conversar com você. E Vamos aí, lá. o imperador, Shana Tová, né? Feliz Ano Novo, é Feliz agora. Ano Tá Novo saindo para agora o todos pôr os do nossos sol. irmãos, irmãs, judeus, para todo mundo, né? Mas a comunidade israelita judaica é maravilhosa. Eu tenho uma grande gratidão aos irmãos, irmãs judeus, porque graças a eles a gente teve acesso a Kabbalah. E a Kabbalah hermética é a chave para todo o esoterismo ocidental. Até interessante, Carmen, a gente vai falar do imperador já já, mas já que a gente entrou nesse assunto, o que quer dizer Kabbalah? Kabbalah é uma palavra que quer dizer tradição, ou aquilo que é recebido do alto. Então, os cabalistas, eles recebem uma luz que vem do alto e depois eles se utilizam dessa luminosidade para promover uma série aí de efeitos, de eventos, e assim é desde a época de Moisés, desde a época dos profetas da Bíblia, Salomão, que tinha todo um sistema, né, de teurgia, que é a magia divina, é o contato com as 72 faces de Deus, que são os anjos da Kabbalah, e até mandar um grande abraço para a turma de Anjos do Reencontro, que começou ontem, domingo, na Pax Universal, e foi assim maravilhoso. Olha, nós estamos mandando um abraço para você que está na turma de anjo, para você que está fazendo o ICA também, de domingo à tarde na Pax, e para os alunos de alquimia, sábado de manhã. Então, são três Sim. turmas aí abençoadas e alunos maravilhosos. E sabe aquelas turmas, Carmen, formadas por pessoas legais, que você vê na telinha, né? Todo mundo a gente vê em telinha hoje, mas é o mesmo amor como se estivesse do nosso lado, a mesma irradiação de luz, o companheirismo, vamos junto, dar as mãos, caminhar, progredir, aprender junto, e tudo isso é muito bom, né? Então eu lembrei deles que falei de Kabbalah ontem, né? Na primeira aula de anjos, eles tiveram a teoria e eu explico os coros angelicais, todos os coros na árvore da vida da Kabbalah hermética. Até eles falaram assim: nossa, meu Deus do céu, mas quanta informação! Eu falei: fiquem tranquilos, que nesse nível só a primeira aula é teórica. A partir do domingo próximo, vocês já vão contactar o anjo de vocês, vão reencontrá-lo. Aí são 3 aulas só de exercício, de prática, para trazer muitas bênçãos para vocês e para as vidas de vocês. Mas um grande abração a todo mundo, né? E Legal. vamos O falar, pessoal está adorando. que Inclusive, bom, tem gente que quer entrar e eu falei que tudo bem, a gente vai disponibilizar o vídeo da aula de ontem para quem vai claro. acompanhar o grupo a partir do domingo que vem, tá bom? Olha, eu acho ótimo. Essa é uma das bênçãos de aula online. Pois é. A tecnologia, como a Carmen falou, de vez em quando dá problema. Aqui no bairro também, Carmen, não é só ir no seu bairro, não. Aqui às vezes cai tudo, o celular não pega. Você viu agora, eu esperando chegar o sinal, não chegava. Então, mas a gente passa por cima de tudo isso daí, né? Mas a bênção da aula online é que ela fica gravada. Então, o aluno que É, ele perdeu a primeira aula, tenta assistir durante a semana. Domingo, você já vai participar do ritual com a gente, da conexão com o anjo da guarda com a gente. E vai ser espetacular, não tenho a menor dúvida disso. Muito bom. com certeza. O E pessoal está como. adorando, só elogios para variar para os E, seus cursos maravilhosos. e, Gratidão aí por ter tornado a família Pax virtual, né?
Pax É virtual verdade, esse ano. é verdade. Online. Gratidão é minha a você. A gente tem essa relação com a Pax aí uns 30 anos, né, mais ou menos, 30 e anos. nossa, isso aí vai até o final da presente encarnação e se a gente não ascensionar, Até. nas próximas, a gente vai continuar, né, nessa relação de luz, né, de amor, e isso é muito importante no momento atual. E a Carmen já está com o Arcano 4, o Imperador, que eu mandei para ela mais cedo. Agora é aquela hora que os nossos amigos que estão nos assistindo vão dar uma corridinha e vão pegar os seus arcanos 4 entre os arcanos maiores do tarô para poderem acompanhar. E a Carmen, ela está se mostrando também aí uma brincadeira respeitosa. Uma taróloga de primeiro, a Carmen já explicou que ela não trabalha com tarô, mas você abriu a aula hoje falando, você não tem nem consciência disso, falando da temática do imperador, quando você utilizou a palavra organização. É preciso organizar o todo, organizar o ser humano, organizar a natureza, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o macrocosmos. Então, este é o grande organizador do tarô. Olha só que Muito chique a bom. Carmen e o seu tarô no celular. Meu Deus do céu. Que É. ideia boa, né? Que ideia legal ter o arcano no celular. Então, esse aqui é o Imperador, é o quarto arcano do tarô, aonde vamos enumerar o que nós temos para analisar aqui. Primeiro, vamos começar pelas cores. O fundo dele é totalmente azul, mas a segunda cor que a gente vê maior por meio das cortinas aí é o verde. Nós Verde. temos um homem de olhar austero, bem digno, bem imperial, coroado, sentado em um trono com suas pernas cruzadas. Ele apoia um dos braços, né, em uma espada, né, o seu braço direito apoiado numa espada, e atrás da espada nós vemos um cubo e também um brasão com uma águia, exatamente como a imperatriz, que era a esposa dele, também tinha um brasão com uma águia. A imperatriz, o imperador. Então estamos falando aí de um casal, né? E ele também possui um cetro. O cetro é encimado pelo signo de Vênus, né? Esse globo com a cruzinha em cima, a gente sabe que o Vênus, o símbolo é o círculo com a cruz embaixo. Aí só tá com a cruz para cima, é a estética do cetro que ele utiliza. Também pode ser o globo encimado pela cruz pátia dos templários, né? Porque os templários, na época de ouro deles na Idade Média, a grande verdade é que eles praticamente dominavam o mundo inteiro. Então, são alguns elementos para a gente analisar. Bom, eu vou descansar o meu um pouquinho aqui, todo mundo já mentalizou, dá uma última olhada, guarda na memória. Vamos começar a falar das cores, né? O azul e o verde. Azul é uma cor, para os que estudam a fraternidade branca, associada ao poder, associada ao primeiro raio, associada ao mestre Hermória, que ele tem a ver com o poder, a manifestação da vontade de Deus. Também é uma cor associada à proteção, o arcanjo Miguel é associado ao primeiro raio, e sempre é dito que em todas as vidas passadas, o mestre ascensionado Hermória, raramente ele teve alguma encarnação que ele não estava ligado às estruturas de poder. Então a gente verifica isso em várias vidas, né? Como Abraão, como o rei Arthur, como Thomas Becket, como Thomas More. Então, se ele não era o rei, se ele não governava, ele estava associado à realeza, associado à nobreza. O imperador é um arcano de poder, é um arcano de autoridade. Uma das palavras-chave é autoridade. Só que quando a gente fala em poder, hoje em dia principalmente, é um pouco perigoso, porque o poder ele precisa sempre estar associado ao verde.
E o que representa a cor verde na fraternidade branca? Representa o quinto raio, Mestre Larion, aonde nós temos, através do verde esmeralda, a verdade e a cura. Então, quando o poder ele não é associado à verdade, nós podemos ter problemas. Basta a gente olhar os governos do mundo hoje em dia. Quanta coisa aparece, quanta coisa não é verdadeira, quanta coisa é armação, porque aí é o poder instintivo, é o poder por ambição, é o poder pelo poder, e na verdade não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de um poder que, em primeiro lugar, ele é oriundo do Deus do nosso coração e da nossa compreensão. Se você quer autoridade sobre a tua vida, se você quer organizar a tua vida, se você quer imperar sobre a tua vida, em primeiro lugar, você coloca propósito divino na tua forma de pensar, na tua forma de falar e na tua forma de agir. Quando as nossas ações, as nossas palavras e pensamentos são norteados por esta vontade divina, elas têm verdade, integridade, caráter, moral, consistência. E aí nós podemos nos utilizar da autoridade, do poder, não apenas para objetivos pessoais, mesquinhos e egoístas, mas para o bem do todo, uma vez que ninguém neste planeta é uma ilha. Aquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer por alguém tem repercussão no todo. Nós estamos aqui no Brasil. Se nós deixamos de fazer algumas coisas aqui no Brasil, isso vai ter reflexo na vida de um americano. Se o americano deixa de fazer alguma coisa, vai ter reflexo na vida de um japonês. Se o japonês deixa de fazer alguma coisa, vai ter reflexo na vida de um francês, porque todos nós estamos unidos, integrados a todos nós. Então é preciso poder com verdade. E aí a gente analisa o que está sobre a cabeça do imperador. Temos aqui mais um arcano coroado. Olha a coroa que ele utiliza. É muito interessante, Carmen, essa história de coroa, né? Porque as pessoas pensam que coroa representa a autoridade do rei, da rainha, dos imperadores, né? Mas o significado é um pouquinho mais profundo. Eu costumo dizer o seguinte: não importa se a coroa é de ouro, pedras preciosas e diamantes, ou se a coroa é uma coroa de espinhos, como a coroa que foi colocada no querido e bem-amado Mestre Jesus, o Cristo. A coroa, ela tem uma abertura aqui em cima. Isso representa uma conexão com a alta invisibilidade, representa um elevado grau de consciência, representa que aquele que governa, ele governa baseado num poder que vem do alto. No cristianismo esotérico, Jesus tem um título muito interessante que pouca gente sabe. Ele é chamado de o Rei Sacerdote, que nunca reinou. Então, Jesus, ele é rei. Ale, mas por que você está falando que ele é rei? Porque colocaram aquela tabuinha em cima da cruz, traduzida para o português, né, escrita Rei dos Judeus, até para fazer uma gozação com ele. Em primeiro lugar, não estavam fazendo uma gozação quando colocaram o INVI acima da cruz. Precisamos entender o que significa o termo INRI. Igni Natura Renovator Integram. Isso, traduzido para o português, quer dizer: o fogo renova incessantemente a natureza. E Jesus, ele é rei, e naquela época ele era rei, porque a linhagem dele é a linhagem de Davi. Aí é só pensar. Davi gerou Salomão, e esse sangreal chegou até Jesus o Cristo. Então ele tem uma descendência nobre, ele tem uma descendência real. Agora,
Sim. A coroa de espinhos, como eu falei, ou a coroa, né, de ouro, vamos falar de outros tipos de costumes para a cabeça. Aqui no Brasil, vocês já repararam, algumas tribos, como são os cocares de alguns índios? Eles prendem e fica a abertura aqui e as penas ficam em volta, né? Já repararam alguns monges em algumas ordens religiosas que eles raspam o cabelo aqui e fica só o cabelo aqui na lateral? Isso é chamado de tonsura. A tonsura, a abertura do cocar, a abertura na coroa, aqueles costumes de cabeça que os faraós usavam, tudo isso representa o sétimo chakra, o Sahasrara, que é um chakra que, quando ele se abre, você é iluminado. Você tem conexão com a alta invisibilidade. A gente vê os deuses indianos, eles têm costumes para a cabeça com ouro, muito abundantes. Nos pontos dos chakras, a gente vê muito ouro, pedra preciosa. E o pessoal às vezes olha para aquilo e fala, nossa, deviam ser ricos, né? Não, veja bem, aquilo ali não representa a riqueza material. Aquilo ali representa o chakra em perfeita e plena atividade. Por isso que as joias são colocadas, né, em pontos muito especiais nas representações de várias divindades indianas. Então, o imperador com a sua coroa indica que nós precisamos expandir, elevar a nossa consciência, a fim de que a nossa consciência seja iluminada por uma luz que vem do alto, para que possamos ter autoridade real em nossa vida, mas nunca autoritarismo, nunca num sentido ditatorial, mas num sentido de consciência plena. A coroa representa isso, uma consciência que é plena, uma consciência que é iluminada. E pergunta: por que nós estamos encarnados se não é para evoluir a consciência? Qual é o objetivo das encarnações de um ser humano que não seja a vitória da ascensão? Agora, a vitória da ascensão, ela não vem sem a evolução de consciência, né? Então a coroa, a gente dá para meditar muito sobre ela. Agora, a gente olha para o imperador e ele tem um outro símbolo de autoridade, que é par com a coroa. Ele tem aqui o cetro, né? E é muito legal falar de cetro. A imperatriz também tinha o cetro dela. O cetro é uma haste vertical. Se é uma haste vertical, quer dizer que aquele que o porta tem o poder de unir o céu com a terra. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Agora, o cetro, ele representa comando, ele representa coordenação, ele representa aquele que dirige. Então, se você for olhar para o Egito Antigo, vários deuses carregam um cetro bem reto, tem uma espécie de um U embaixo, né, na ponta inferior, em cima, uma espécie de um animal mítico. Vários deuses portam. O nome desse cetro é cetro Uas e representa o poder que os portadores possuem. Aí você vai para a Idade Média, você vê aquele monte, né, de magos famosos da vida real ou da ficção, eles sempre andam com um cetro, com um cajado. Tem autoridade para falar sobre magia. Aí você vem para tempos mais modernos e você chega em algumas sociedades secretas que, quando você vai ver uma reunião pública, você vai visitar, aparece um membro dessa sociedade secreta com um longo bastão e ele bate no chão e diz: convido-os a entrar no templo agora. Quem é ele? Ele é o mestre de cerimônias. Ele é o mestre do cerimonial. Então, aqueles que portam o cetro estão com autoridade, investidos de autoridade, para dirigir a cerimônia, para dirigir o ritual. Eles têm uma conexão, fazem a conexão entre o material e o espiritual. Então, a gente até lembra da frase, assim na terra como no céu, né? Tudo precisa estar em ordem, assim na terra como no céu. Porque, para pensar um pouquinho, Carmen,
O que é um ritual? Até para eu pegar a tua opinião. Na tua visão, cara, o que é um ritual? O que é um cerimonial? Como é que você encara isso? Eu encaro como um ponto de conexão com o sagrado, com Deus, e uma ativação dos elementos da natureza, das nossas intenções, das nossas vontades, mas não vontade do ego, né? Vontade da alma. Então, seria uma forma de comunicação com o mundo invisível, um ritual. Eu sou muito dos cerimoniais, como você sabe, da ritualística, porque assim é elegido o mestre Saint Germain. Então, eu aprendi desde sempre, né, há 40 anos, a acender as velas, a invocar pelos anjos, pelos arcanjos, por todos os seres, e realmente faz a diferença. Não é só porque eu acredito que faz a diferença, é porque trabalha com a magia do fogo quando você acende a vela, né? A magia da água, quando a gente fazia os rituais na Pax e deixava a água para ser consagrada, e no final todo mundo recebia um copinho com a água, e quem quisesse levava a água de casa para poder abençoar. Então, o ritual, os cerimoniais, são uma forma de comunicação com o sagrado, é assim que eu entendo. E você, como é que você entende? Não, perfeito. Cerimônia, ritual é uma expressão do desejo do ser humano de se conectar, ou religar, e se conectar ao sagrado, se conectar à invisibilidade. Tem uma definição muito bonita, né? Se perguntassem para mim, eu diria o seguinte: qualquer cerimônia, qualquer ritual, é a tentativa do ser humano de reproduzir aqui na Terra o que ocorre nas elevadas instâncias da alta invisibilidade. Então, quando você está fazendo um ritual aqui, você está tentando reproduzir, né, também o que ocorre num plano, numa dimensão que ela não é visível aos olhos, o que não quer dizer que ela não exista. Mas Sim, através de um claro, ritual, a gente pode acessar essa dimensão. E é muito interessante claro. porque se eu tenho um cetro, se eu sou o portador do cetro, eu sou o portador da autoridade. Mas a autoridade real, ela é conferida sempre àqueles que têm consciência elevada. É muito curioso porque Jesus, ele não utilizava paramentações reais, muito pelo contrário. A vestimenta dele era muito simples. E tem até uma Sim, imagem bonita quando pintam Jesus com um cajado, né, que parece aqueles cajados que os pastores usam, né, para pegar as ovelhas, o rebanho, conduzir, né? Mas se você olhasse para Jesus, a dignidade que ele emanava, você saberia. Não, aí tem uma autoridade. Eu estou diante de uma autoridade. Quem nunca parou e não olhou bem para os olhos do quadro do Mestre Moria? Hermório ele tem um semblante, é realmente uma dignidade imperial. Até esse imperador aqui do tarô, com esse azul todo aqui atrás, ele lembra bastante alguns aspectos bem hermória, né? Aspectos hermorianos, por assim dizer. Né? Então, é curioso, porque a coroa, o cetro, e aí esse imperador, ele vai cruzar as pernas. O que representam as pernas que ele cruza? Muitas coisas baseadas no 4. Norte, sul, leste, oeste. Como a Carmen falou, o que entra num ritual? Entra o fogo, entra a água, o incenso, que é o ar, a terra, né, que muitas vezes, né, é representada no ocultismo por um círculo com um pentagrama dentro, que a gente chama de pentáculo. No ocultismo clássico representa o elemento terra, né, mas a terra pode ser representada por sal, ela pode ser representada por uma pedra, pode ser representada por cristais, né? Então, e também essas pernas cruzadas representam cruz. A cruz que diz que o ser humano ele tem que evoluir na via horizontal e na via vertical. E o local ideal para o ser humano estar é no centro da cruz, equilibrando nele a verticalidade e usando essa verticalidade para iluminar a horizontalidade, sua vida cotidiana, seu dia a dia e coisa e tal. Agora, essas pernas cruzadas representam um segredo que envolve 4 letras que são um dos nomes sagrados de Deus. Letras hebraicas. E quais são elas? Yud, Re, Vo,
Re. Yud, Re, Vo, Re. É muito curioso. Yud tem relação com o elemento fogo. Re tem relação com o elemento água. Vo tem relação com o elemento ar. E o segundo Re tem relação com a terra. Então, existem nomes de Deus que não podem ser pronunciados. E aquele que conhece a pronúncia correta, ele é dotado de uma autoridade que é capaz de transformar a realidade quando aquele nome é pronunciado. Todo mundo sabe o poder do verbo, todo mundo sabe o poder do mantra. E essas 4 letras, Yud, Re, Vav, Re, você pode pronunciar, como eu acabei de falar agora, mas às vezes eles juntam. Eles falam Yud, Re, Vo, eles juntam numa só. Fica Yehová, 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 Yervé, Yev, que é um dos nomes sagrados de Deus, né? Então, realmente, o quarto arcano tem conexão com o divino, né? E ele tem autoridade para organizar uma terra quando a terra sai do seu eixo, né? Que é isso, em verdade, que ele deve fazer. Agora, e o escudo com a águia? Bom, a gente já teve um spoiler, né, na semana passada na Imperatriz. Sempre que você vê um escudo com uma águia, representa o sentido de elevação. Agora, vamos olhar, esse escudo dele está apoiado num cubo. Então, a elevação do nosso eu espiritual acima da matéria. Porque o cubo ou o quadrado representa o plano material. Agora, tem uma coisa muito interessante. Se você reparar, e aí a Carmen vai ter que pegar o celular dela e olhar bem pertinho, esse cubo tem 4 planetas Júpiter no cubo, desenhados. Eu vou tentar aproximar o máximo que eu puder. Tem 4 Júpiteres. 4 Júpiteres aqui. Estou ligando aqui. Legal. Legal. E eu estou tentando mostrar aqui para os amigos, né, que tem 4 Júpiter. Signos, né, que representam o planeta Júpiter. Sabe o que o símbolo de Júpiter é? Imagina um 4, só que tem uma parte curva. Ele tem aquela parte, né, vertical e horizontal do 4, só que um dos braços dele é curvo. É o símbolo do planeta Júpiter. Por que Júpiter? O imperador, ele tem 2 associações na astrologia. Alguns associam ele a Júpiter para os romanos, que para os gregos era Zeus. E Zeus é o deus todo-poderoso do Olimpo. E outras pessoas, em alguns tarôs, o imperador, o trono dele, tem cabeças de carneiro no braço. Nossa, que estranho, cabeça de carneiro, mas o que isso tem a ver com o poder? Tem tudo a ver. Qual é o signo na astrologia que é representado pelo carneiro? Áries, os arianos, que são regidos... Eu sou Ariana, olha, a própria Ariana, que são regidos por Marte. Marte para os romanos e Áries, que é o deus da guerra para os gregos, né? Então, o ariano, ele tem uma personalidade forte. Não adianta falar que não, todos eles têm, né? O ariano tem uma personalidade forte, são pessoas de iniciativa, de pioneirismo, de coragem. Eles não conseguem parar quietos, eles são pessoas de ação e regidos por Marte. Júpiter, Zeus, é o todo-poderoso do Olimpo. E aí tem uma coisa muito engraçada, a relação do número 4, que é o número do arcano, o imperador é o 4º arcano, com a palavra Zeus. Né? Zeus, Z-E-U-S, 4 letras. Mas interessante, Deus também a gente escreve em português com 4 letras. Mas os primeiros habitantes do Brasil, a divindade máxima deles era Tupã. Tupã tem 4 letras. Lá para os povos germânicos nórdicos,
O principal deus, o pai de todos os deuses é Odin, que tem 4 letras. Isso que eu estou colocando é para explicar o seguinte. Nesse planeta Terra, até a 4ª raça, que é a raça anterior à nossa, e entrando um pouco na 5ª, que é a nossa raça, os nomes de Deus se escreviam com 4 letras. Então você vai ter Atom, Zeus, Odin, Tupã. Agora, com o advento da 5ª raça, quando começam a chegar os avatares, os messias desta 5ª raça, que são filhos do Deus emanador, você já verá que os nomes deles, né, têm mais de 4 letras, né? A começar por Jesus, né? Quando você fala Jesus, você vai contar, tem mais de 4, e aí vai começar as divindades ou filhos de deuses que são cultuados com 5 letras para mais. Isso é muito interessante e pouca gente se liga nessas coisas, né? Então, esse imperador, essa pedra cúbica, esse cubo que tem 4 vezes o símbolo de Júpiter. O que Júpiter faz na astrologia? A casa do teu mapa astrológico, onde Júpiter cai, naquela casa você é abençoado, você é beneficiado, porque Júpiter é o benéfico do zodíaco. Então, dá uma olhadinha no teu mapa astrológico, vê onde está Júpiter, tem 12 casas, né? A casa que ele tiver é a casa que você tem mais possibilidades de se dar muito bem, porque Júpiter ele abençoa, ele provê, né? Só tem que tomar cuidado que Júpiter tem uns lados um pouquinho faraônicos, meio grandiloquentes. Bom, gente, é Zeus, né? Zeus é o todo-poderoso do Olimpo. Zeus é um deus que se achava. Então só não vão se achar no mapa de vocês. Vamos usar o Júpiter para o bem e não para se achar, né? Aí a pessoa tem Júpiter na 5ª casa, que é a casa dos leoninos, né? É uma casa associada a amor, a filhos, a fama, sucesso, brilho. Imagina se a pessoa tem Júpiter lá e começa a se achar demais, e aí aquilo que a gente fala. A pessoa que se acha muito, em verdade, é porque ainda não se encontrou. Porque quem se encontrou não se acha. Só se acha quem não está se buscando. Cada um depois medita sobre o que eu acabei de dizer agora, o que, que isso pode querer dizer, né? Então, é porque às vezes hoje em dia, né, às vezes é muita gente se achando, né? Às vezes a gente vê essa cultura de mídia e, gente do céu, né? É complicado, não é fácil, né? Mas Justamente. É porque com essa história de mídia social, todo mundo virou celebridade, é né? verdade. Todo mundo mostra tudo que faz, tudo que gosta, o que não gosta, e vai num processo, enfim. Mas mesmo antes, né, Ale, eu participo de vários eventos fora do Brasil há muitos anos, desde 85, na realidade, antes de organizar as conferências aqui no Brasil, eu já falava em conferência fora. E eu também, eu me magoei muito com a atitude das pessoas que se diziam espiritualistas, na concorrência do tipo, eu canalizo tal ser, e você, quem você canaliza? Falei, o que é isso? Entendeu? Não, parecia brinquedo de criança, sabe? Me dá um pirulito que eu também te dou outro pirulito. Quer dizer, não tem nada a ver, né? Mas hoje em dia a situação realmente está mais grave, na minha visão. Primeiro, porque tem as fake news, tem um monte de gente que inventa o que quer, põe como se fosse verdade em todas as áreas, principalmente na parte espiritual. E tem gente que acredita. Então, como explica o plano espiritual, o semelhante se atrai, né? Quem acredita em coisa que não é verdadeira é porque está vibrando naquela faixa, infelizmente. Tem que elevar a vibração, que é para entender o que é o mundo, qual é a verdade, né? Não quer dizer que nós, aqui que estamos conversando, ou as pessoas espiritualistas, é que são donos da verdade, não é isso não. Mas é que a gente tem que tomar cuidado com o que pensa, com o que fala, e assumir responsabilidade perante aquilo que faz, né? Sim, e o que você falou agora tem tudo a ver com o título do nosso bate-papo de hoje, que é Imperator, o Império dos Fatos. Por que o imperador no tarô é importante? Porque o imperador, ele coloca os nossos pés no chão. A gente trabalha com realidade, a gente trabalha com fato. A gente não trabalha com fantasia, a gente não trabalha com invenção,
A gente não trabalha, às vezes, com criações perigosas do nosso psiquismo. Não. É espiritualidade com o pé no chão. Estamos Claro. conectados à alta invisibilidade. Ok, mas estamos com nossos pés muito calcados no chão, com responsabilidade, que é uma característica do arcano, moral, é outra característica do imperador, ética, integridade e muita seriedade. Porque a espiritualidade não é um jogo. A espiritualidade não é um hobby. A espiritualidade não é um passatempo ou uma brincadeira. Não tem espiritualista interruptor. O que é espiritualista interruptor? É aquele clique, liguei. Opa, agora sou espiritualista. Aí clique, desliguei. Opa, agora, né, não sou mais e... Veja bem, a espiritualidade é uma filosofia de vida que se Claro. vive 24 horas por dia. Não tem isso de liga, Claro. desliga, né? Ou é ou não é. Porque eu não posso permitir com que minhas ações, minhas palavras, contradigam a mensagem que eu passo. Porque se isso acontece, as pessoas vão ficar confusas. E isso, confusão, quando falamos em espiritualidade, é uma coisa extremamente perigosa. Perigosa. Né? Que a gente deve evitar ao máximo. Né? Mas a gente está falando desse cubo. E é muito curioso que quando a gente olha uma pedra, a pedra cúbica, né, o cubo, representa o que está concluído, o que está consumado, o que está realizado. Então, o imperador é um arcano que representa o trabalho acabado. Uma das palavras-chave do arcano é trabalho. Agora, a questão é, qual é a metodologia, que é outra palavra-chave do arcano, que o imperador trabalha? Qual é a estratégia? Porque ele é um estrategista. Bom, ele trabalha com o pé no chão, ele trabalha com base sólida, disciplina, foco, concentração, lentidão e uma coisa que o pessoal não gosta muito, rotina. Ai, credo, meu Deus do céu, eu detesto rotina. Calma. Você detesta rotina porque você não sabe o real significado da rotina. A rotina, quando a nossa vida entra numa fase rotineira, a rotina vem para cumprir uma função. E eu vou explicar qual é. Quando parece que na nossa vida nada está acontecendo, quando parece que está tudo parado, quando as coisas parecem se repetir e não termina nunca e é sempre a mesma coisa, o que acontece com a nossa consciência objetiva? Ela desliga. Sabe o que ela desliga? Porque a pessoa já sabe fazer aquela coisa rotineira. Todo mundo sabe Sim. lavar uma louça, todo mundo sabe lavar um carro, todo mundo sabe arrumar uma gaveta, todo mundo sabe cortar uma grama, todo mundo sabe passar uma vassoura. Você não pensa para fazer isso. Só que é aí que está o segredo. Quando a rotina está na minha vida, eu estou fazendo coisas sempre iguais, ocorre o desligar da minha consciência objetiva. E aí se abre a consciência subjetiva. É por isso que muitas pessoas encontraram respostas para problemas que não achavam respostas já tinha meses ou anos, quando estavam lavando uma louça, quando estavam arrumando uma casa, quando estavam fazendo algo rotineiro. Então, rotina não é uma praga, não é uma maldição. Se a tua vida está rotineira, se a tua vida está lenta, fica atento aos sinais. Sabe aquelas Claro. respostas que você está demorando para encontrar, não consegue encontrar? Normalmente, quando a consciência objetiva desliga, por que a gente canta mantra? A palavra mantra pode ser traduzida como trava da mente, mas que mente? Da consciência objetiva, que tem as suas ansiedades, tem as suas neuroses. Você canta mantra para se livrar de tudo isso. Quando essa consciência desliga, se abre a consciência objetiva. E aí
você pode ter insights. E aí você pode ter resposta para coisas que, enquanto você estiver ansioso, consciência objetiva muito ligada, você não vai chegar à resposta forçando a barra. Então, essa é a função da rotina. Agora, eu amo o imperador. Bom, eu não, né? Eu, os taurinos, virginianos e capricornianos, signos da terra, amam o imperador. Porque ele tem a base sólida do taurino, ele tem a organização do virginiano e ele tem o poder de administração incrível dos capricornianos. É fantástico. E nós estamos precisando, no momento atual da humanidade, organizar. Quais são Sim. as palavras-chave do imperador? Base sólida, disciplina, concentração, foco, direcionamento, estratégia, método. Porque quando a consciência humana ela não vê a ideia de ordem, o ser humano se perde. O ser humano ele está no caos, né? E é muito curioso essas palavras, né, Carmen? Disciplina, foco, concentração, estratégia, método. Puxa, isso lembra alguém que está no quarto raio. Ah, lembra o Serapis Bey. É, lembra mesmo. Que é um raio associado à ascensão, à disciplina e, curiosamente, né, é o quarto raio. Número 4, imperador. A gente começa a juntar tudo, né? E aí, a espada, ela está na frente aqui da pedra. Se essa espada estivesse fincada na pedra, seria a Excalibur, do rei Arthur, que Sim. ela estava fincada em uma pedra. Mas ela está livre da pedra, ela está fora da pedra cúbica. Sabe por quê? Porque quando a espada estava fincada na pedra, bruta, era uma pedra bruta, disforme, e o rei Arthur foi lá e retirou, aquela pedra bruta representava que ainda não havia união entre os senhores feudais, não havia união entre os clãs, não havia organização. Por isso que o filme Excalibur começa: a terra estava dividida e sem rei, que é representado pela pedra bruta. Quando não se tem um rei, não se tem uma coroa, não se tem uma consciência, uma evolução de consciência. Aí vai lá o rei Arthur, com os cavaleiros da Távola, combatem os saxões e colocam aquela terra em ordem. E agora a gente vê a espada liberta da pedra na frente de uma pedra cúbica. A pedra cúbica indica que as pedras brutas do passado foram lapidadas, deixadas bem lisinhas, e aí Camelot foi construída. Então, esse cubo, esse quadrado, representa a obra humana realizada com consciência. Se alguma coisa na sua vida não está polida, se alguma coisa na sua vida está meio bruta, vamos tirar um tempinho e vamos polir as arestas? E pode ser que o que tenha que ser polido sejamos nós mesmos. Pode ser que nós tenhamos que reparar, regenerar nossa impaciência, nossos agregados psicológicos, nosso ego. Talvez tenhamos que transmutar o chumbo do ego no ouro da essência, a fim de que um dia a gente possa, como imperador, se sentar em um trono com o sentido de realização. Está realizado, está consumado. Com o meu trabalho, eu lapidei o que era áspero, eu tornei polido. E Camelot é um reino de consciência. A tua vida tem que ser reino de consciência. A tua vida tem que ser uma nova Camelot. Você precisa ter não o controle ilusório, porque controle é uma ilusão, mas você precisa ter um mínimo de autoridade, um mínimo de consciência sobre teus pensamentos, sobre as tuas palavras, sobre as tuas ações, para a tua vida Sim. se ordenar. E a vida, ela não vai se ordenar enquanto nós não tivermos responsabilidade. A partir do momento em que nós estamos encarnados aqui na Terra, você é responsável.
pelos teus pensamentos, pelas tuas palavras, pelas tuas ações. E outra, não adianta tentar culpar alguém. Não adianta tentar culpar alguém, alguma circunstância. Tem gente que comete a incrível insanidade de culpar até Deus pelo que acontece. Meu Deus do céu! Deus não tem nada a ver com a tua falta de consciência. Você que eleve tua consciência, que se eleve a Ele, e acima de tudo, tenha um ato de coragem. Uma vez que o imperador pode estar representado pelos arianos, e arianos são muito corajosos, tenha um ato de coragem e assuma que internamente você é Deus. O eu sou, o Atman. E quando você tem essa consciência, você não responsabiliza ninguém que não seja você mesmo pelo que te acontece ou deixa de acontecer. E se acontecem coisas boas, é porque a sua tônica mental, a sua coroa está bem lustradinha e emana um pensamento bom, que atrai coisa boa. E se acontece confusão, é porque a tua coroa está precisando passar um pouquinho de caol, lustrar, limpar, clarear os pensamentos para atrair coisa boa. Na verdade, esse é o sentido do imperador. O império dos fatos. A responsabilidade. Alguém que assume, baseado numa consciência elevada, o cetro que representa comando sobre meu pensamento, minha palavra e minha ação. E não faz isso para engrandecimento pessoal. Faz isso para o bem do todo, para o bem da natureza, para o bem da vida. Na verdade, aqueles que têm a posição de poder, aqueles que são reis, aqueles que são imperadores, em verdade são os maiores servidores, porque o poder é transitório. Então, se você tem algum tipo de poder, use ele bem. E se você usá-lo, você nunca temerá sentar nesse trono. Você irá honrá-lo através de cada pensamento, cada palavra e cada ação que vai manifestar a vontade do Deus do seu coração e da sua compreensão. Esse é o real sentido do império dos fatos, o imperator. É por aí. Adorei. Parabéns, adorei. Ó, gente, é um banho de cultura e conhecimento. Adoro conversar com você, Alexandre. Olha, a família Pax, o Alexandre Garzelli está ministrando um curso imperdível sobre anjos. Começou ontem, domingo, mas dá para entrar ainda, porque algumas pessoas estão entrando na turma e a gente vai disponibilizar o vídeo da aula de ontem, que foi uma aula teórica, e as próximas 3 aulas vão ser aulas práticas para que as pessoas entrem em contato com o seu anjo da guarda. Todos os domingos do mês de setembro, das 18 às 20 horas, a inscrição é R$ 200. Tem as diretrizes aí nas nossas mídias, ou vocês podem falar com a Superliza no WhatsApp da Pax. Amanhã eu estou aqui às 5 horas conversando com a Deise Bueno sobre gratidão ao Arcanjo Miguel. A Deise está fazendo uma oração de limpeza e purificação com o Arcanjo Miguel, de 1 a 21 de setembro, já que dia 29 é o dia do Arcanjo Miguel, no Instagram dela, Deise Bueno, todo dia, 21 horas e 21 minutos da noite. Então, vai lá que vocês vão adorar. Ale, tua mensagem final para os nossos amigos hoje. E segunda que vem você volta. Tá bom, eu volto. E vamos fazer o spoiler, né? Segunda-feira, o que vocês vão falar? As minhas palavras legais que a Carmen adora. O título é O Hierofante, o mestre do templo. O mestre do templo. Aí, semana que vem, né, estejam ligados aí. E olha, nós vamos falar na hora dele, hein? Que 17 horas, 5 horas, quinto arcano. Então, vai ser tudo de bom. E a minha mensagem hoje é uma mensagem que tem a ver, evidentemente, com o imperador, né? E se o imperador está ligado aos 4 pontos cardeais no ato dele cruzar as pernas dele, os pontos cardeais servem para que a gente se oriente na vida. Então, se alguma coisa não está muito bem, se você está ansioso, né, pelo que pode acontecer,
ou se você está com emoções mal resolvidas pelo que aconteceu, parou, chegou. O que aconteceu não é mais real. O passado não é mais real, ficou para trás. O que acontecerá é outra ilusão que a gente chama de futuro. Teu tempo real é o agora, é o presente, é o já. Então pega uma bússola e se orienta, já que o imperador tem a ver com 4 pontos cardeais. Se orientar é ter humildade para se colocar abaixo da orientação do Deus do nosso coração e da nossa compreensão. Se orientar é termos consciência de que somos fogo, que é um dos 4 elementos. Internamente, já somos iluminados. Essencialmente, Atman em nós, o eu sou, é perfeito, infinito e imortal. Se orientar é ter consciência de que tu é água, e água é emoção, é ser mais amor. Porque Moisés ele pegou e abriu o mar vermelho para representar que enquanto você não abrir teu coração, você vai ser sempre escravo em alguma casa da servidão. É isso que simbolicamente aquela passagem na Bíblia representa. Abrir o mar quer dizer abra o amor, se abra para o amor. Seja como elemento ar, criativo, expressivo, comunicativo. Aprenda com todo mundo, fale com todo mundo. Todo mundo tem algo para ensinar e nós temos muito para aprender. Essa é a dádiva, é a bênção do elemento ar. Agora, sempre retidão nas palavras, quando elas vêm de um pensamento que também é reto, que a intuação também será reta. E a terra é a estabilidade. Tenha consciência de que você caminha sobre um solo bem sólido. Tenha consciência da terra abaixo dos teus pés. Tenha consciência de que esta é tua casa. Gaia é a casa de todos nós. Cuida da terra, cuida da planta, cuida dos irmãos animais. Cuidar deles é garantir a continuidade da vida do próprio gênero humano. Porque sempre que o gênero humano descuidou da terra ou infringiu as leis da natureza, a natureza sempre ganhou o combate. Nem os dinossauros, que eram muito mais fortes que nós, ficaram. Cidades, impérios, hoje estão cobertas pela floresta. A floresta reivindicou de novo o seu lugar, ela tomou o seu lugar. Está na hora da gente ter os pés no chão. Cuidar da terra. Está na hora do império dos fatos. Seja imperador, imperatriz da tua própria vida e cuide da vida do todo. Paz profunda para o teu corpo, paz profunda para a tua mente, paz profunda para o teu coração, paz profunda para a tua alma. Olha, 4 pazes, hein? Para combinar com o imperador. E namastê. O Deus que vive em mim saúda o Deus que vive em você. Valeu, Carmen. Tchau, tchau. A gente se fala. Ótima semana para você. Até segunda que vem, se Deus quiser, falando sobre o Hierofante, né? O guardião do templo. É isso mesmo. Perfeito. Então, família, tem o curso de anjos com o Alexandre todos os domingos aqui do mês de setembro, das 18 às 20 horas. Uma energia super forte para você que quiser participar, tem aí as diretrizes. Gratidão, beijo no coração, gratidão, namastê, família Pax. Tchau, namastê, tchau, tchau.